Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse prazeroso universo da leitura e bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre algumas vantagens que a leitura proporciona. Ler faz bem. Primeira dica. Ler faz. Primeira dica. Ler faz a pessoa se destacar. Pessoal, está evidente. A gente verifica, por exemplo, eu faço parte de um projeto, O Prazer da Leitura, que desenvolve ações, particularmente nas escolas da rede pública, municipal e estadual, que visam estimular nossos estudantes a ler mais. Essa é a base das nossas ações. E o que a gente verifica quando a gente visita uma escola onde já tem algum projeto de incentivo à leitura? Aqueles alunos, aqueles estudantes que são mais envolvidos com o projeto, eles têm mais verbalização, eles têm mais desenvoltura ao conversar. Claro que a meninada, adolescente, pós-adolescente, falam as gírias da geração deles. Eles têm aqueles chamados pontos de toque, né? Que para participar de determinados grupos, você acaba falando também a linguagem que aquele grupo fala. Mas esses alunos se destacam na maneira como eles conversam, no vocabulário que eles têm, na maneira como escrevem e principalmente do destaque que tem em disciplinas, em áreas do conhecimento que muitas vezes não tem o que seria uma relação direta com literatura, né? São alunos que têm destaque, por exemplo, na área de matemática, porque ler treina o cérebro da pessoa para interpretar melhor outras questões. E muitas pessoas, às vezes, não resolvem bem uma questão de matemática porque não conseguem entender o que está sendo pedido ali no enunciado da questão. Então, o leitor é uma pessoa que tem mais destaque. Se você vai falar em público para alguém, você tem mais vocabulário, você tem um raciocínio mais elaborado. Pelo fato de adquirir mais conhecimento e ter um nível intelectual mais desenvolvido, você passa muito mais confiança. Por exemplo, quando você vai apresentar um projeto para um grupo de pessoas. No seu círculo de relacionamento, você é reconhecido como uma pessoa que é esclarecida. As pessoas tentam procurar você, leitor, para conversar sobre assuntos que muitas vezes elas estão precisando de mais explicação. Segunda dica, pessoal. Ler proporciona novas oportunidades. A gente tem ouvido já há algumas décadas falar que nós vivemos na era do conhecimento, não é isso? Tem vários estudos que mostram que a pessoa que não tem experiências de leitura, que não tem esse dia a dia com contato com os livros, que muitas vezes ela tem dificuldade de interpretar situações do dia a dia que tem a ver com a sua realidade, certo? E que pelo fato de não entender o que está acontecendo próximo dela, no seu entorno, no ambiente da política, no ambiente da economia, na mudança que acontece nas relações entre as pessoas, hoje eu não posso criar meu filho acreditando em verdades da mesma maneira, em verdades absolutas, da mesma maneira como, por exemplo, meu pai me criou quando eu era criança. A história virou a página. A gente precisa interpretar as situações de uma maneira mais atualizada. Então, a pessoa mais esclarecida, que lê mais, que se desenvolve intelectualmente melhor, nessa era do conhecimento, na era da ciência, na era da tecnologia, com certeza, pessoal, as oportunidades estão mais próximas
dessas pessoas. Não é? As oportunidades, inclusive existem estudos que quem estuda mais, se a gente pegar só sobre o aspecto da renda das pessoas, quem estuda mais tem mais oportunidade, por exemplo, de ter uma renda melhor, de ter um salário com valor maior, porque essa pessoa mostra, com o conhecimento adquirido, com o seu nível intelectual, que ela tem possibilidade de produzir muito mais, diante das demandas, das exigências que o mercado de trabalho coloca para nós. Terceira dica, uma nova leitura é sempre um recomeço. Aspecto relevantíssimo aqui, pessoal, muitas vezes a pessoa perde o emprego por circunstâncias da vida ou por circunstâncias do mercado, e se ela não tem um nível intelectual desenvolvido, se ela não tem um universo de leitura ampliado, ela vai ter muito mais dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho em cargos, em cargos compatíveis com aquele cargo ou aquela função que ela exercia até então. Boa parte das vezes, a pessoa que não tem esse universo de leitura e que ela não está atualizada sobre o que está acontecendo, que ela não tem a facilidade que a leitura proporciona de entender a realidade que ela está vivendo, as novas exigências, por exemplo, do mercado de trabalho, ela vai ter dificuldade de se recolocar. Muitas vezes consegue um emprego, mas tem que aceitar a condição de um emprego inferior ao que ela tinha antes, em termos de status, e também aceitar uma renda menor. Então, até para se recolocar no mercado, até para um recomeço, o seu universo de leitura, o seu histórico de leitura, vai facilitar a sua recolocação. Porque você já tem um universo de informações que historicamente você adquiriu por causa das suas práticas de leitura. Pessoal, aproveita, dá o seu like aqui, compartilha esse vídeo com as pessoas do seu círculo de relacionamento, seus amigos, o pessoal da família, do seu ambiente de trabalho. E o que você acha do que foi comentado aqui? Faça seu comentário se você passou por essa situação, ou se você conhece alguém que passou por essa situação, por exemplo, como é que a pessoa que você conhece, que lê, que tem um histórico de leitura, como é que essa pessoa tem sido vista aí no seu ambiente de relacionamento? Ou pessoas que perderam o emprego, como é que elas fizeram para se recolocar? Faça seus comentários aqui, vamos compartilhar essas experiências. Permita que o livro faça parte da sua vida.